Você já parou para pensar que a maior parte do tempo da sua vida você não está vivendo no presente? E quem está dirigindo o teu corpo é uma criação mental de um eu que você mesma criou. E esse aqui é o podcast Mais um Surto Criativo. Seja muito bem-vinda, eu sou a Gabriela Mauri, uma cientista, pode-se dizer ali, uma especialista em marketing que é apaixonada em comportamento do ser humano, comportamento do consumidor. E eu gosto de trazer essas reflexões aqui porque impacta muito na nossa vida, no dia a dia, para você entender um pouco mais sobre marketing, sobre tudo que envolve esse meio, sobre vendas, criação de marca, posicionamento, mas de uma forma mais humana, como uma conversa, como uma amiga, sabe? É realmente isso que eu gosto de passar aqui no meu podcast. E no episódio de hoje eu quero conversar com você de como que a gente entra nesses tubos hipnóticos, de como a gente realmente não sabe o que está acontecendo conscientemente 100% do tempo na nossa vida. E às vezes, por exemplo, você está dirigindo o carro e aí você se pega pensando, putz, tô dirigindo o carro. Você esquece absolutamente que você tá dirigindo e quem tá tomando conta da situação pra você realmente não se matar ali no trânsito é o seu subconsciente que já aprendeu a fazer aquela ação de forma basicamente automática. E quando a gente entende isso e leva isso mais a fundo, a gente consegue mudar a nossa interpretação no fato, nas coisas, como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente consome as coisas, a gente fica um pouco mais consciente sobre será que eu realmente devo comprar algo ou não, sai um pouco daquele impulso. E também, se você empreende, você vai entender um pouco mais como as pessoas compram e por que elas compram e como que você, eu não diria induzir, tá? Nem persuadir, porque a gente não consegue invadir o caráter de uma pessoa, então a pessoa só vai comprar se ela realmente achar que aquilo ali ressoa com ela, tá? Então, independente do nicho que você tiver, do que você vender e do que você empreende, você só consegue fazer a pessoa comprar de você se realmente ela estiver naquela vibe e ela achar que aquilo que você vende ressoa com ela. Então, não é uma lavagem cerebral, mas se você estiver consciente disso, você consegue sim comprar melhor, viver melhor, se relacionar melhor e também fazer com que as pessoas que são suas futuras clientes se tornem suas clientes muito mais fácil. E então pega seu café ou o que você estiver fazendo ou limpando sua casa e eu espero que você venha comigo nessa conversa. Eu prometo que vai ser uma conversa bem gostosa, então vamos comigo. Semana passada eu tava observando meu filho brincando. Meu filho tem 3 anos e meio, né? Vira e mexe, ele aparece com uma coisa nova, uma brincadeira nova, que eu falo, meu Deus, de onde essa criança tirou isso? E eu acho muito legal, porque ele tá num momento muito lúdico da vida dele, que é a infância, né? E eu já tive esse momento muito lúdico, e inclusive isso era muito aflorado em mim, tanto que eu incentivo isso nele para que ele continue tendo essa criatividade, que isso seja mais aflorado, né? E aí, esses dias atrás, tinha um vizinho que tava martelando aqui perto de casa, e a gente tava ouvindo assim, né? Tuc, tuc. Tuque. E eu já sabia, porque eu já tinha ouvido outras vezes. Ele me chamou, ele tava no banheiro e falou, mãe, escuta só. Eu falei, oi, tô escutando. Naquela hora eu ia falar assim pra ele, filho, é o vizinho que tá fazendo barulho, ele tá arrumando alguma coisa. Mas eu esperei pra ouvir o que ele ia me falar, ele falou assim, é o Hulk, mãe. Aí eu falei, nossa, filho, é verdade. Olha só como é legal a interpretação dele. E isso é muito legal, que a gente aflora a nossa imaginação, né? E ele tava sentindo realmente aquilo naquele momento, o quanto que aquilo era mágico pra ele naquele momento. E as crianças, elas são o perfeito exemplo de como que a gente entra em tubos hipnóticos, porque ele tá o tempo inteiro imaginando uma situação e acreditando naquela situação como se ela fosse verdadeira. Inclusive, eu vejo ele fazendo isso com várias brincadeiras e eu pego ele muitas vezes concentrado ali com seus carrinhos e fingindo que é uma cidade, enfim, ou que são seus super-heróis. E o quanto isso é incrível e o quanto ele tá dentro de um tubo hipnótico, ele tá vivendo um outro mundo dentro do mundo real, que pra ele aquilo é muito real. E foi aí que caiu uma ficha, né? O como que nós adultos fazemos isso o
tempo todo e a gente nem percebe. A gente acaba acreditando em coisas que a gente cria na nossa própria cabeça e toma aquilo como completa verdade. Vou dar um outro exemplo aqui agora, saindo um pouco da infância e levando lá mais para a fase adulta. Tem um amigo meu que comentou comigo que teria uma pessoa próxima a ele que chegou para ele e falou assim: olha, eu não vejo sentido na vida, porque eu fui na minha igreja, enfim, né, vou contextualizar para vocês. Eu fui na minha igreja e falaram assim, que todas as pessoas que tivessem feito determinada ação, que era uma ação que a igreja achava errada, né? Todas as pessoas que já fizeram isso daqui na vida, elas são condenadas ao inferno para sempre, não sei o quê. E ele falou assim, mas eu gostaria muito de mudar, eu gostaria muito de conseguir sair disso, eu não queria ser condenado pro resto da minha vida, mas se a igreja já falou que eu tô condenado, então não me resta mais esperanças ou expectativas, e eu não tenho um porquê ser uma pessoa boa, sendo que então Deus não vai me aceitar lá no céu, enfim. E olha só o quanto isso é profundo, porque na verdade ele só pegou uma coisa que falaram lá na igreja e tomou aquilo como completa verdade. E a gente entra nesses mundos, nessas crenças, o tempo todo. Quando você toma uma coisa como verdade, você acaba excluindo as outras coisas, e aí você acredita que aquela verdade é a absoluta e você toma as suas ações a partir daquela verdade. E eu vou trazer um outro exemplo aqui que realmente acontece comigo sempre, que é o seguinte: eu acredito, depois de muito pensar e refletir e meditar sobre isso, tá? Eu acredito que quando eu estou com tempo ósseo, ou seja, quando eu não tô trabalhando loucamente, que nem uma doida, eu acho que o meu sucesso não vai vir, ou que eu não estou sendo bem-sucedida, ou que talvez possa me faltar dinheiro. Mas eu começo a perceber, assim, um pouco mais a fundo, depois de tanta terapia, de que isso é só uma crença que eu botei na minha cabeça para com que eu trabalhe muito, 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 muito. E essa crença acaba se reafirmando dia após dia, que é onde eu acabo pegando cada vez mais demanda, e se eu vejo um micro espaço de tempo livre na minha agenda, eu tô lá socando coisa para fazer, eu não consigo dar tempo, ao silêncio para mim, para eu conseguir realmente produzir coisas que eu não produzo antes, não ficar tão atolada de informações na minha cabeça. O que eu quero dizer com tudo isso? É que como as crianças lá, que nem eu falei, assim, elas acreditam em super-heróis, então, enfim, e para elas isso é uma extrema verdade, como pro cara que ouviu de um pastor ou de um padre que ele fez determinada ação e agora a vida dele estava condenada, da mesma forma, eu também acredito que se eu não tiver trabalhando loucamente e estiver empilhando demandas para fazer, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. E aí você começa a perceber que realmente a gente não tá no presente, né? A gente tá sempre pensando ou no futuro ou em alguma coisa que já aconteceu no passado, mas se a gente estivesse realmente no presente, a gente iria perceber que todas essas afirmações, essas verdades implantadas na nossa cabeça que a gente toma como verdade, elas não são reais. Porque, na real, a gente tem tudo o que a gente precisa para viver o dia de hoje. E quando a gente entende isso de uma forma mais interna, quando a gente interioriza isso, hoje, no dia de hoje, eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Entende que eu não preciso de nada? Eu não preciso fazer uma compra, eu não preciso tomar nenhuma verdade como absoluta. Eu consigo posicionar o meu eu de uma forma mais racional e parar de ter ações impulsivas. E isso é super normal do ser humano. E já entrando para como isso impacta na nossa vida de forma incisiva, porque vamos lá, o capitalismo tá aí para isso, né? Inclusive as redes sociais, elas servem para isso. Se você não paga para estar no Instagram, no Facebook, enfim, qualquer outra plataforma, saiba que o produto é você. Ah, eu não sou influenciada por nada disso. Me desculpe, mas todos somos influenciados em algum nível pela internet, pelo capitalismo e pelos próprios tubos hipnóticos que a gente cria na nossa própria cabeça, tá? Então, o Instagram e as outras plataformas, elas estão aí para realmente gerar essa dopamina em excesso e fazer com que a gente fique
preso nessa timeline, né, infinita. Você nunca sabe se o próximo post ele vai ser realmente interessante. E entra naquela questão do FOMO, que é a nova doença do século. Não sei se chega a ser uma doença isso, mas é aquela sensação de que você está perdendo algo se você sair da plataforma. Inclusive, eu sinto muito isso. E olha que eu trabalho com redes sociais. Eu tive que excluir o Instagram e o TikTok do meu celular. Eu não excluí do tablet e nem do computador, porque eu trabalho com isso, então fica praticamente impossível de sair das redes sociais, mas do meu celular, que é o lugar que eu mais tenho acesso, eu excluí. Por quê? Acaba que eu fico presa, e você que tá do outro lado, que também já passou por isso ou passa por isso, é um sentimento de esgotamento, tanto mental quanto físico, que parece que está drenando a minha energia. Mas eu não consigo sair da plataforma. E ela é feita para isso, né? Para a gente ficar rodando, 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 e o algoritmo vai trazer mais daquilo que você quer consumir, daquilo que você gosta de consumir, e é por isso que você não consegue sair daquilo. Só que esse transe faz com que a gente comece a criar vontades que a gente não tem ou que não teria se não fosse as redes sociais. E aí que entra, né, as compras por impulso. Por que a gente compra por impulso, né? Se eu tô no momento presente, eu realmente estou verificando se tudo aquilo que eu estou vendo condiz com o meu eu, condiz comigo, com aquilo que eu penso, com as minhas crenças e tudo mais. Quando a gente sai do presente, quando a gente entra em um tubo hipnótico, a gente começa a ter alguns comportamentos sem olhar pra gente mesmo, sem ver se a gente realmente tem necessidade daquela coisa ou não, né? E o porquê que o tubo hipnótico ele é tão importante para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com serviços, para quem vive empreendendo. Porque entendendo isso, a gente vai conseguir identificar aquilo que o nosso consumidor tem como desejo, medo, dificuldade e anseios e sonhos. E a gente consegue mapear realmente aquilo que a outra pessoa tem de dificuldades e tudo mais. Por que a gente faz isso? Porque na hora que a gente vai criar os nossos posts, os nossos materiais, os nossos conteúdos, a gente realmente começa a criar narrativas, criar histórias que vão conduzir aquela pessoa que está do outro lado a falar: nossa, eu realmente precisava disso. E é onde ela entra num outro tubo hipnótico, a gente prendeu a atenção daquela pessoa, vai conduzir ela por uma narrativa a fim do que ela compre, que ela se torne a nossa cliente. Então, olhando pelo lado de você como pessoa, eu te diria, tente ficar o máximo de tempo possível no presente e se pergunte se realmente isso é necessário para você. Você como empreendedora, entenda que não é sobre ferramentas, não é sobre Instagram, não é sobre nada. É sobre narrativas, sobre emoção, sobre histórias, porque você precisa, de certa forma, pegar essa pessoa que está do outro lado e conduzir ela para um tubo hipnótico, que é meio que roubar a atenção dela para o que ela está fazendo e levar ela para a história que você quer que ela escute, a fim de que ela se torne a sua cliente, a fim de que ela compre o seu produto, que ela, enfim, faça o seu serviço. E aí você começa a entender que o marketing está muito mais ligado com o nosso comportamento do que realmente com ferramentas, Instagram, Facebook, porque você pode praticar um tubo hipnótico, você pode criar um tubo hipnótico na cabeça daquela pessoa. Não necessariamente que seja no Instagram, pode ser em qualquer outra plataforma, inclusive até por uma carta, né? Por um WhatsApp, qualquer coisa. Você não precisa necessariamente do Instagram, você precisa entender sobre conduzir as narrativas e prender a atenção daquela pessoa, ainda mais que a gente tá na era da atenção, né? A gente disputa a atenção das pessoas o tempo todo. Tem uma metáfora que eu gosto muito e eu até anotei aqui para falar para vocês, que a sua mente é uma sala de cinema. O filme que tá passando ali na tela é os seus pensamentos conscientes. A gente tenta mudar o filme e vai mudando ele para lá, vai jogando ele para cá, mas quem realmente tá mexendo lá atrás no filme é o projecionista que tá
atrás da nossa mente, que nada mais é a nossa mente subconsciente, que está regendo ali o que vai ser passado ou não no filme que a gente está pensando, no nosso consciente. Por exemplo, quando você sente vontade de comer um doce, quando está ansiosa, não é a sua mente consciente que decidiu isso. Foi o seu subconsciente que associou ansiedade com preciso de açúcar para me acalmar. Entendeu agora o que eu quis dizer com sua mente subconsciente está o tempo todo regendo o seu consciente? Entendendo isso, você começa a observar esses padrões que você tem, que são padrões que todas as pessoas têm, e é assim que o consumismo consegue captar, né? A gente consegue vender através desses padrões que as pessoas simplesmente só reagem. E ao invés de você reagir sobre determinada ação, só simplesmente pá, né? A pessoa te deu uma coisa e você reagiu sobre aquela situação, você começa a observar os padrões que você toma. Quando você tá nervosa, quando você tá ansiosa. E isso não é diferente quando se trata de vendas, quando se trata de atração de cliente. A única diferença é que aqui eu tô te colocando um exercício que é o seguinte. Primeiro, se observe. Segundo, conheça a fundo o seu cliente. Porque entendendo isso, você consegue carregar a atenção dele e ele basicamente, pelo menos eu vou dizer, né, 80% das pessoas aí estão reagindo a situações. Quando você conduz elas pelo tubo que você quer, através dos seus conteúdos, através, enfim, do seu Instagram, você acaba trazendo mais clientes, porque elas reagem ao seu conteúdo e muitas delas vai estar na jornada de compra ali de falar, eu preciso disso. E é assim que uma venda acontece. Toda venda é um processo emocional. A gente tenta justificar isso pela razão e a gente vai trazer isso para a razão sempre, mas é um processo emocional. Inclusive, eu tenho um iPhone e eu gosto muito de dar esse exemplo, que isso é bem consciente para mim, que é o seguinte, eu preciso de um iPhone para ser uma boa criadora de conteúdo. Eu preciso do microfone tal, eu preciso... Na real, eu não preciso de nada disso. Eu consigo criar com uma Cybershot. Mas sabe qual que é o problema? No meu subconsciente tá intrínseco que uma pessoa que é criadora de conteúdo e tem bons resultados, ela tem um iPhone. Então eu compro pela emoção para justificar que eu sou uma boa criadora de conteúdo e eu tento justificar pela razão de que, eu precisava disso para criar melhores conteúdos. Que na verdade é só um processo emocional. E não como maldade, mas vamos entrar agora na uma das partes que eu acho mais fascinantes, tá? Quando você entende como esses tubos hipnóticos eles funcionam, você começa a se comunicar de uma forma muito mais eficaz. E é por isso que eu falei na outra parte, e eu quero repetir aqui agora, você tem que ser uma pessoa consciente, pelo menos a maior parte do tempo, ou maior quantidade de tempo que você conseguir, porque sendo consciente, você consegue se comunicar de uma forma mais precisa e entender que o que você faz, tudo que você faz é de forma estratégica. Se você planta uma sementinha, você sabe o que você vai colher daquela semente. Se você planta batata, você colhe batata. Se você planta abacate, você colhe abacate. E isso não é diferente profissionalmente. Muitas pessoas estão ali tacando seus posts nas redes sociais, criam conteúdo de qualquer jeito, sem entender o que elas estão fazendo. Você precisa entender qual semente você está jogando na terra, qual forma você está se comunicando, para saber aquilo que você vai colher. A forma como você se comunica vai ter um resultado dependendo daquilo que você está estrategiando. E se você não está estrategiando com nada, você só está atirando para todo lado e pode ser que você atire na pessoa errada, ou pode ser que você atire na pessoa certa, ou pode ser que você não atire em ninguém e não consiga mais clientes, não consiga mais nada. Então imagina agora que você é nutricionista e tem uma cliente sempre que fala assim que não consegue parar de comer besteira, que sempre quando tá com ansiedade acaba comendo um chocolate e tudo mais. Se você falar assim, só der dicas racionais para ela, falar assim, olha, come mais proteína, bebe mais água, você tá tentando mexer na tela dela. Mas se você entender que provavelmente ela tá num tubo hipnótico do estresse, comer doce, alívio temporário.
que ela fez essa conexão, você pode tentar conversar com o projecionista dela. Então você começa a atuar de outra forma como nutricionista. Ah, mas o que você estava sentindo antes de comer? Que momento que mais acontece isso? E aí, isso vai te diferenciar de qualquer outro profissional. Você vai ter um método muito mais profundo, porque você entende o que é o por trás de tudo que está acontecendo com aquela pessoa. Isso não é só no nutricionista, mas isso também funciona na minha profissão e em qualquer outra profissão. E aí, entendendo que essa pessoa que não consegue parar de comer doce por um momento de estresse, a gente também consegue conduzir ela para ser a sua cliente. Como? Como que eu vou fazer isso? Olha só que interessante, tá? Ao invés de eu falar assim, consultas abertas, agenda aberta, eu sou nutricionista tal e blá blá blá, porque isso não comunica nada com ninguém, isso só fala mais do mesmo, só fala mais de ego, eu vou conversar com um projecionista por trás da minha cliente. Como? Então, quando eu for criar um anúncio, eu vou falar assim: olha, você, quando chega à noite, de madrugada, às vezes quando todo mundo já dormiu, você sai na sua cozinha em busca de um doce. E você não acha um doce, você acaba pedindo no iFood ou simplesmente acaba comendo a primeira coisa, abre uma lata de leite condensado. E eu entendo o que você está passando agora. E isso acontece por conta de X, Y, Z. E eu tenho uma solução para isso, inclusive teve várias alunas minhas, mais de 200 alunas já passaram pelo método. Claro que não é a coisa mais simples do mundo, mas tem sim como sair dessa compulsão, como sair desse ciclo vicioso do açúcar. E eu posso te ensinar como, e eu vou te explicar como é que as minhas alunas fizeram. Então a fulana conseguiu assim, a ciclana conseguiu assim. Isso com certeza vai conectar muito mais com a sua cliente do que simplesmente você falar: eu sou nutricionista, agenda aberta, vagas abertas. Você entende que você está falando com o subconsciente daquela pessoa e é por isso que ela vai comprar de você e é por isso que ela vai adotar o seu método? Porque se eu não converso com o subconsciente do meu cliente, nada mais é do que eu tô tentando competir por preço. Se não tem nada que me difere, se eu não consigo conversar com o subconsciente daquela pessoa, ela vai pensar o seguinte: eu vou contratar um nutricionista mais barato, porque já que todos são nutricionistas e não tem diferença nenhuma, eu vou no mais barato. Agora, se você fala exatamente a linguagem do seu cliente, conversa com o projecionista atrás da mente dele, ele vai falar: eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa profissional. Então, como é que eu consigo usar isso na minha própria vida? Primeiro, você vai observar seus próprios túneis, né? Tenta identificar alguns padrões do porquê que você reage dessa forma, porquê que você conduz da outra forma. E eu gosto muito de anotar nos papéis, ou para entender depois, às vezes até na terapia, por que eu tô reagindo de certa forma em determinada ação. Então, algumas perguntas que me ajudam é: o que eu estava sentindo antes de fazer uma compra por impulso? O que eu estava pensando quando eu tomei essa decisão? Que filme mental estava se passando na minha cabeça? Por que isso é tão importante? Porque quanto mais consciente eu tô de mim, mais consciente eu consigo conduzir os túneis mentais dos meus clientes, para com que eles fechem comigo, para conduzir os meus podcasts, para conduzir os meus YouTubes e qualquer outra coisa, porque eu começo a ter mais controle sobre as coisas que eu vou falar e como eu reajo às coisas na minha vida. As pessoas me perguntam assim: como que você consegue criar tanto conteúdo? Como que você consegue falar com tanta naturalidade? Entenda, para mim também não é natural. Tá se tornando natural, quanto mais vezes eu faço, mais natural fica. Mas isso é realmente uma decisão que eu tomo em um estado mais consciente. Olha, se eu fosse deixar para fazer o meu vídeo no final da tarde, já para o início da noite, eu não iria fazer. Isso seria um tubo inconsciente meu, do tipo: eu vou deixar isso para depois, vou fazer o que é mais importante agora. E aí eu consigo dar uma desculpa para mim mesma, que chega no final do dia eu não consigo fazer nada, simplesmente porque eu quis acreditar numa crença de que eu não consigo. Então isso tá muito mais profundo do que simplesmente só uma compra por impulso, mas sim tá
ligado em tudo a minha vida, até no comportamento que eu tenho profissional, que eu tenho com os meus clientes, que eu tenho com a minha família, com meu filho, e o comportamento que eu tenho na hora de comprar, na hora de tomar uma decisão. Então, quando você está mais consciente, você consegue conduzir melhores tubos mentais na cabeça de outras pessoas. E aqui eu não estou falando de manipular e de agir isso aqui para um lado negativo, e sim para o lado positivo, porque eu tenho certeza que você aí, como profissional, você também tem uma essência, você também tem um propósito de vida e você vai utilizar isso para fazer o bem, né? Assim eu espero. E como aplicação profissional é você entender quais são os túneis que os seus clientes vivem e por que que eles estão nesses túneis, quais são as dificuldades, os medos, as dores, aquilo tudo muito, muito clichê que a gente já costuma falar. E entendendo sobre isso, você consegue conduzir melhor a sua narrativa, as suas histórias e assim, consecutivamente, você consegue ter mais clientes, porque você vai ser mais desejada, você vai ter mais autoridade, você vai se conectar mais com essas pessoas. E como síntese, né, o que mais me impressiona é como nós somos 90% mais inconscientes do que a gente imagina. E não é algo totalmente ruim, mas é como a gente normalmente funciona. Eu acho que a meditação é uma coisa que me traz um pouco mais de consciência, principalmente quando eu tô tendo períodos muito difíceis na minha vida. E eu acho que trazer mais consciência para o nosso dia a dia ajuda muito em todas as áreas, mas não deixa de dizer, não posso deixar de dizer que isso impacta muito na nossa vida e na vida dos nossos clientes. E é assim que o marketing rege, e é assim que o capitalismo rege, e paciência, não tem muito o que eu possa fazer sobre isso. E o que eu posso fazer é te ensinar como que você vai viver seu propósito de vida vendendo seu produto, seu serviço através do marketing. Fazendo isso pro bem, tá tudo certo, porque persuadir é diferente de manipular. E aí aqui fica a pergunta, um convite à reflexão: quais são os filmes mentais que estão passando na sua cabeça sem você perceber e eles estão te levando para onde você realmente quer ir ou não? Eles estão te levando para um lugar negativo, como aquele exemplo do cara que eu falei da igreja e tudo mais, que estava num processo bem negativo. Será que seus tubos mentais estão te levando para bons lugares? E será que os tubos que você está tentando criar, os posts que você está tentando criar, a atenção que você está tentando criar nas redes sociais, tá fazendo realmente com que o seu cliente chegue até você? Ou você está atraindo o cliente errado, ou você está contando a história errada? Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que essa conversa tenha despertado mais a curiosidade em você sobre entender um pouco mais sobre o comportamento humano, em se apaixonar por isso, assim como eu sou apaixonada pelo comportamento humano. E se você começar a perceber esses tubos hipnóticos, não deixa de me contar lá no meu Instagram, que é @GabiMaurie. Já me segue por lá. Eu odeio fazer stories, mas estou sempre postando posts, estou sempre respondendo as DMs e posto stories sim por livre e espontânea pressão, mas eu estou sempre lá compartilhando e as coisas com vocês. Inclusive também estou no YouTube, então se você tá me ouvindo no Spotify, não esquece de me seguir lá no YouTube. A gente se vê na próxima semana aqui às quartas-feiras. Não decidi ainda que dia que eu vou começar a soltar os podcasts, se vai ser na terça, se vai ser na quarta. Se você tá ouvindo isso, deixa aqui qual é o dia que você mais gostaria de ouvir esse podcast, na terça ou na quarta. Vou definir o dia certinho e a gente se vê na próxima semana. Um beijão, tchau!